Hoje em dia, capturar o movimento dos atores para usar no computador é relativamente fácil. São colocados alguns marcadores, tanto no rosto quanto em roupas especiais, e esses pontos de referência são usados para que alguns programas recriem o movimento no computador. Muitas vezes até em tempo real, como você vê aqui. O ator está lá interpretando e você já vê o resultado da captura no monitor, mesmo que seja numa versão simplificada. Mas nem sempre foi assim. Antigamente era muito comum usarem uma técnica conhecida como rotoscopia, que era uma espécie de desenho animado quadro a quadro, só que usando uma filmagem como referência, desenhando por cima mesmo, que nem fizeram no clipe Take On Me do A-ha, um grande clássico dos anos 80. Star Wars também usou bastante essa técnica, pintaram até umas linhas nas pernas de um elefante de verdade, coitado. Mas voltando ao Exterminador, eu acho que agora você já entendeu por que pintaram o corpo todo do Robert Patrick e colocaram o cara pra andar pra lá e pra cá, né? Pra quem fez isso com o elefante, parecia que ia ser tranquilo, mas dizem que foram tantas filmagens de referência com ele andando ou correndo que o ator ficou com bolhas nos pés. Tudo pela arte, né? Pelo menos naquela época eles já tinham equipamento para escanear as feições do ator em 3D, então a cópia digital do Robert Patrick ficou perfeita. A combinação do CGI com os efeitos práticos foi essencial não só para o realismo de várias cenas, mas também para entregar os efeitos no prazo certo. Vale lembrar que não existiam, como existem hoje, vários programas disponíveis facilmente para fazer todos esses efeitos. A galera da ILM também tinha que desenvolver novos códigos para facilitar a vida do pessoal que fazia o trabalho de arte. A combinação de técnicas novas e antigas acabou ajudando a enganar melhor os olhos do espectador. Por exemplo, na cena do Hasta La Vista Baby, foi usada uma espécie de escultura na hora da explosão, mas quando o líquido se junta, aquilo ali é mercúrio de verdade, que foi manipulado pelo próprio Robert Skotak, que era o dono da empresa de efeitos Forward Productions. E segundo ele explicou em entrevista, ele não queria colocar nenhum funcionário em risco. Na continuação da cena, aí sim, fizeram um CGI belíssimo, que até hoje envelheceu muito bem. E não dá pra gente deixar de falar no efeito de metamorfose, que já ganhou alguns nomes diferentes, mas ficou mais conhecido como Morph. Antes de Exterminador 2, esse efeito quase não tinha sido utilizado, porque ele era muito difícil de fazer. Mas os especialistas da ILM já tinham feito uma versão simplificada do efeito Morph no filme Willow. Lá, eles ainda tiveram que usar alguns bonecos, alguns fantoches, para facilitar o movimento entre as transições. A mesma técnica foi usada no terceiro filme do Indiana Jones, mas nada disso se compara ao impacto que os efeitos de Exterminador do Futuro 2 tiveram no cinema. Depois desse filme, o Morph foi copiado em todo lugar, às vezes com resultado muito bom, mas de vez em quando tinha cada efeito tosco, e aí a coisa acabou saturando, né? E hoje em dia você acha o efeito Morph até em aplicativo de celular. Mesmo com muitos efeitos práticos, o segundo filme do Exterminador abriu de vez o caminho do CGI na indústria do cinema, tornando possíveis filmes como Jurassic Park e, de certa forma, também os filmes de herói que a gente vê hoje em dia. Muitos consideram que Exterminador 2 foi o primeiro longa-metragem onde um dos personagens principais foi pelo menos parcialmente produzido por computador, e de uma forma que seria impossível contar a história dele de forma convincente sem o uso dessa tecnologia.